Sistemas de magia, sistemas mágicos, sistemas de poderes. Se você gosta de fantasia ou de ficção científica, muito provavelmente já esbarrou com esses termos em algum lugar, principalmente se você se interessa em escrever, produzir histórias nesses gêneros. A primeira coisa que aparece quando a gente fala de sistemas de magia é aquela divisão bem básica entre um sistema rígido e um sistema flexível, que seria uma tradução do inglês, do hard e do soft. O sistema rígido é aquele que tem regras bem estabelecidas e explícitas para o leitor, para o espectador, e tudo que acontece nesse mundo precisa seguir essas regras. Caso uma dessas regras seja violada, tem que ter uma explicação bem fundamentada para isso. Por outro lado, um sistema flexível não explicita as suas regras. Muitas vezes ele não tem nem muitas regras, são uma ou duas, mais para situar essa magia no mundo do que para explicar como ela funciona. E a partir daí, alguns usuários dessa magia têm uma gama de possibilidades maior. Eles podem resolver grandes problemas com aquela magia e muitas vezes essa magia é utilizada sem uma grande explicação do seu funcionamento. A mesma magia pode fazer coisas muito diferentes uma da outra e isso não quebra o funcionamento desse mundo. Tudo isso, se você já não viu, se já não conhece, é muito fácil de encontrar pela internet, tem muita gente falando sobre e muita gente usando exemplos para explicar como funcionam esses sistemas. Eu acho que é um pouco mais raro quando eles falam de alguns sistemas que são intermediários ou híbridos, ou seja, eles têm alguns elementos explícitos, mas a magia também tem possibilidades que são menos faladas, e casos em que existe mais de um sistema dentro do mesmo mundo. São casos assim um pouco menos comuns, né? Mas o meu interesse aqui é tentar ir além dessa divisão básica e tentar pensar, refletir sobre os fundamentos dessa divisão e o que ela pode fornecer para a gente enquanto criadores de mundos, enquanto criadores de histórias. Porque como todo esquema, ele não ajuda tanto quanto parece. Ele ajuda a gente a entender a situação geral, mas não ajuda no dia a dia, na hora de fazer mesmo o sistema de magia para a sua história, na construção do seu mundo. Eu acho que uma reflexão mais aprofundada sobre o que significa um sistema de magia ajuda a gente a pensar o que vai ser essa magia no mundo que você pretende criar, na história que você pretende contar. Até onde eu pesquisei, quem cunhou esse termo, sistemas de magia, e fez essa divisão entre um sistema rígido e um flexível foi o Brandon Sanderson, que é um autor de fantasia muito conhecido e também é conhecido por cunhar as 3 leis do sistema de magia, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu não sei se outros autores chegaram a refletir e a expor, as suas ideias sobre o funcionamento da magia das suas histórias, mas até onde eu sei, o Brandon Sanderson, se não criou do zero essa divisão, foi ele que esquematizou e popularizou. Então, na maioria das vezes, quando a gente está falando de sistemas de magia, é baseado nessa divisão que o Brandon Sanderson fez. E quem procurar pela internet consegue achar vídeos dele falando sobre isso. No site dele também tem essa questão das 3 leis, vale a pena dar uma olhada. Mas para ir além dessa divisão, eu acho importante a gente refletir sobre o que o termo nos diz. O que é um sistema e principalmente o que é magia. E é nesse ponto que eu quero me debruçar primeiro, antes da gente começar a falar de exemplos e estudar e falar sobre regras e coisas do tipo, porque eu acho importante que primeiro a gente entenda o que significa magia no nosso mundo, como ela é usada no nosso mundo, como ela é compreendida no nosso mundo, para então a gente fazer essa passagem para os mundos ficcionais. Uma vez que a ficção vai espelhar muito das nossas compreensões na vida real. Então aqui sempre que eu falar nosso mundo tem a ver com essa nossa realidade social, histórica, política, como a gente compreende determinadas coisas e como essas coisas funcionam na nossa vida. E os mundos ficcionais, obviamente, vão ser as criações dos autores, das histórias, que vão se aproximar ou se distanciar dessas compreensões desse nosso mundo. Então, a primeira pergunta é: o que é magia? Essa, obviamente, é uma pergunta capciosa, porque se a gente for se debruçar sobre tudo o que significa magia ou sobre toda a história da magia no nosso mundo, a gente não vai acabar nunca. É o tipo de pergunta que seria
o que é arte, o que é filosofia. São conceitos, termos que têm uma história tão profunda no nosso imaginário, da nossa história, na formação das nossas culturas, que se a gente fosse debruçar sobre isso, a gente vai gastar horas e horas e horas e não vai esgotar o tema. Mas como a gente precisa de um instrumento de trabalho para pensar os nossos próprios sistemas de magia, a gente precisa de uma compreensão sobre o que seja essa magia. Não dá para a gente criar nossos sistemas sem ter uma noção do que esses sistemas significam. Por isso eu acho importante a gente tentar responder, ou pelo menos tentar trabalhar com o conceito de magia antes de partir para a criação propriamente dita. Para toda pergunta sobre uma palavra ou sobre um conceito que a gente quer uma resposta o mais objetiva possível, eu acho sempre importante consultar um dicionário. Usem dicionário, gente. Dicionário é a coisa mais importante que tem para todo mundo que trabalha com linguagem, com escrita, com texto no geral. E a definição do dicionário para a palavra magia, especificamente a primeira entrada, que seria a mais abrangente ou a mais utilizada, diz pra gente o seguinte: magia é arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso dos acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos e da manipulação de algum princípio oculto supostamente presente na natureza, seja por meio de fórmulas rituais ou de ações simbólicas. Essa definição é bastante precisa e ela consegue ser objetiva, consegue dar pra gente uma compreensão do que seria magia quando a gente se refere a isso no dia a dia, né? Quando a gente diz que alguma coisa é mágica ou alguma coisa é obra de magia, geralmente a gente se refere a essas coisas que ele diz. Eu acho interessante que ele coloca essas três áreas juntas: arte, ciência ou prática, uma coisa mais genérica, porque a magia ao longo da história esteve sempre entre esses dois polos, né, que a gente vai ver que não são exatamente opostos, entre a arte e a ciência. Ela tem sempre um elemento criativo, engenhoso, que é bem associado à arte, mas ela também tem um elemento de rigor, de empirismo mesmo, que é associado à ciência. Uma concepção errada que a gente tem por conta do nosso contexto histórico, né, o nosso contexto pós-método científico, pós várias revoluções científicas, é achar que a magia não tem método, que a magia não tem rigor, que não tem uma forma de estudar. É como se a magia fosse tudo que não pode ser aplicado à ciência. Quando a gente vê historicamente, é muito mais complicado fazer essa distinção entre magia e ciência, porque muito do nosso saber científico originou de práticas mágicas. E isso não é um demérito à ciência, e sim mostrar que as áreas do saber, as áreas do conhecimento são muito mais próximas do que a gente tenta categorizar. Então, quando a gente tenta colocar magia de um lado e ciência de outro, como se uma fosse tudo aquilo que a outra não é, a gente vai se deparar com alguns problemas quanto mais a gente volta na nossa história. Uma vez que grandes cientistas, por exemplo, Newton, Galileu, também eram muito interessados na magia, também eram alquimistas, eram pessoas que mexiam com coisas que hoje a gente trata como pseudociência ou como superstição, por exemplo, a astrologia. Um outro elemento importante dessa definição do dicionário é a palavra influenciar o curso dos acontecimentos, porque um elemento muito comum às práticas mágicas é tentar dominar, controlar, se assenhorar de alguma forma das coisas que acontecem. Então, por exemplo, se você prevê o futuro através da leitura dos astros, da leitura das pedras e assim por diante, você está tentando influenciar os acontecimentos, porque uma vez que você sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer, você pode se preparar e, inclusive, mudar o curso desses acontecimentos. Se, por exemplo, eu decido fazer uma poção do amor para alguém se apaixonar por mim ou por alguém se apaixonar por uma outra pessoa, eu também estou tentando influenciar o curso dos acontecimentos. Eu tento influenciar a vontade daquela pessoa que tomou a poção, e assim vale para várias outras práticas mágicas. Então, o influenciar é muito importante. Mas aqui a gente percebe um elemento complicado da definição, que é produzir efeitos não naturais. Qual é o problema dessa expressão?
a palavra naturais, porque a gente tende hoje em dia a associar magia ao sobrenatural, àquilo que é extranatural, aquilo que não pertence à ordem natural das coisas. Então, é um efeito não natural. Qual é o problema dessa concepção quando a gente fala de magia a partir de um viés histórico? É que nem sempre a divisão entre o natural e o sobrenatural foi estabelecida. Na verdade, a divisão entre natural e sobrenatural é relativamente recente em termos históricos. Ela data do século XVIII, os anos 1700. Porque dentro de uma concepção mágica de mundo, nada está necessariamente fora da natureza. Se a natureza permite que as pessoas saiam levitando, isso não é sobrenatural, porque uma vez que é possível, então a natureza permitiu. Ou Deus, né, que seria o criador da natureza, teria permitido isso de acontecer. Quando a gente pensa nessa divisão entre natural e sobrenatural, a gente já está dentro de um sistema de pensamento, um sistema cultural, que entende que algumas coisas podem acontecer e outras não podem acontecer. E isso vem com o iluminismo, principalmente com o iluminismo ali racionalista e a partir de algumas descobertas da ciência no século XVIII, quando o entendimento dos funcionamentos, né, por exemplo, da mecânica, da ótica e da biologia, principalmente, começam a ser estabelecidos, e aí você consegue entender que algumas coisas estão dentro desses sistemas, estão previstas dentro desses sistemas e outras não. E o grande elemento que vai fazer esse corte entre o natural e o sobrenatural é a descoberta da diferença entre o orgânico e o inorgânico, o vivo e o morto. Aquilo que está na ordem da biologia, né, da vida, e aquilo que está fora dessa ordem. E aí eu trago uma citação do Foucault, que vai falar sobre a história das palavras, né, a arqueologia do saber, e ele vai dizer sobre essa importância. O Foucault diz o seguinte: o orgânico torna-se o ser vivo e o ser vivo é o que produz, crescendo e reproduzindo-se. O inorgânico é o não vivo, o que não se desenvolve nem se reproduz. É, nos limites da vida, o inerte e o infecundo, a morte. E se mistura a vida, é como aquilo que nela tende a destruí-la e a matá-la. Ou seja, quando os cientistas do século XVIII começam a conseguir diferenciar aquilo que é orgânico, aquilo que pertence à vida, daquilo que é inorgânico, aquilo que é do reino da morte, eles começam a entender o funcionamento da natureza propriamente, e entender o limite desse funcionamento. É a partir daí, por exemplo, que a noção de fantasma vai começar a pertencer à ordem do sobrenatural. Porque se o fantasma pertence ao reino dos mortos, ao reino do inorgânico, ele não pode ter propriedades daquilo que é orgânico, daquilo que é vivo. O fantasma é uma violação dessa diferença. Ele é um ser que pertence ao reino do inorgânico, tendo propriedades do orgânico. Ele é sobrenatural. Ele está além dos limites da natureza. E isso vai ser muito importante para o pensamento mágico, porque conforme a sociedade ocidental, né, se a gente quiser colocar assim, avança rumo à industrialização, a um reino da ciência, a uma caça ao charlatanismo, a todo tipo de esoterismo, a magia vai se restringindo a esse domínio do sobrenatural. Os meios mágicos são os meios que não passam por uma explicação científica. Então, se a gente fizer a pergunta, o ser humano pode voar? A gente tem duas respostas, sim e não. Se a gente responde que sim, o ser humano pode voar, vem uma outra pergunta que é como? A gente pode dizer que o ser humano pode voar com a ajuda de aparelhos mecânicos. Ele pode voar num avião, ele pode voar num helicóptero, ele pode voar num drone, num jetpack. Então, o ser humano, dentro da sua biologia, não pode voar, mas ele tem aparelhos que o ajudam a voar. Então, dentro dessa explicação científica, sim, o ser humano poderia voar, mas não, ele não pode voar por meios próprios. Se eu digo que o ser humano pode voar por meios próprios, sem a ajuda de um elemento cientificamente comprovado externo, um avião, por exemplo, eu estaria na ordem do sobrenatural, na ordem da magia. Ele pode voar através de um encantamento. Ele pode voar através de propriedades mágicas de uma pedra, de
de um amuleto, né, de uma varinha de condão e algumas coisas assim, uma vassoura. A gente sabe que a vassoura, do jeito como ela existe, não tem a propriedade de voo, então ela também só pode voar e o ser humano em cima dela por meio de uma explicação sobrenatural, uma explicação que não passa pelo método científico. Então, quando a gente volta para pensar o que é magia, a gente começa a entender que a magia está associada a um pensamento, um sistema de pensamento, e a um sistema cultural, que vai ser historicamente determinado. Então, em cada momento da nossa história, a gente vai ter um relacionamento diferente com a magia. Em alguns momentos a magia vai ser tudo, ela não vai se diferenciar, por exemplo, da ciência, porque a gente ainda não tem esse conhecimento que vai separar uma coisa da outra, algo que pode ser cientificamente explicado e algo que não pode ser cientificamente explicado. E a partir daí, a noção de natural e sobrenatural também vai deixar de fazer sentido. Dentro de um universo mágico, dentro de um universo em que o ser humano pode sair voando por sua própria vontade ou numa vassoura, não existe essa concepção de sobrenatural, a menos que a gente pense esse sobre literalmente. Esse sobrenatural estaria acima da natureza. Por exemplo, no reino celeste, no reino divino. O reino divino estaria fora da natureza, dentro de uma concepção religiosa, né? Deus está fora do tempo, Deus está fora do espaço. Ele seria um ser que é além das nossas dimensões, ele não é restrito às leis da física, às leis da matéria como nós somos. Então esse sobrenatural faria referência a isso, a algo que está acima da natureza, agindo de uma forma indireta ou mais direta sobre o reino da natureza, que também vai ser muitas vezes o reino da matéria. Por exemplo, o milagre, como ele é compreendido pelas denominações cristãs, é um exemplo de intervenção sobrenatural, porque Deus interfere diretamente na ordem natural das coisas. Por exemplo, se alguém por meio de milagre é ressuscitado, é porque houve uma intervenção direta de Deus para mudar o curso da natureza. Então, o curso natural seria a pessoa da vida para a morte, e Deus inverte esse curso fazendo da morte para a vida. Mas aí tentar entender a natureza do milagre e o seu funcionamento, a sua relação com o nosso mundo, vai ser um pouco mais complicado, então tá fora do que eu estou disposto a falar e do que eu sei aqui, mas eu acho importante a gente pensar essas relações. Magia, conhecimento, natureza, essas divisões entre ciência e magia, ciência e arte. Mas então, o que a gente consegue extrair da definição de dicionário? A magia é uma arte, uma ciência, uma forma de saber que tem como objetivo influenciar o curso dos acontecimentos do nosso mundo. E essa influência pode ser mais direta ou menos direta, dependendo do grau da magia, dependendo da forma como se entende a magia. Daí a gente parte para uma outra definição de magia, dessa vez de um praticante, o Cornélio Agripa, que é um filósofo, um mágico, um mago, muito famoso no Renascimento. Ele escreve os 3 livros de filosofia oculta, que são um dos livros sobre ocultismo mais influentes que a gente tem. E para ele, magia é o seguinte: magia, portanto, compreende toda a filosofia natural e matemática, e a elas juntam os poderes das religiões. Portanto, contém também goetia e teurgia, razão pela qual a magia é dividida em 2 partes, natural e cerimonial. É interessante que para o Cornélio Agripa, a magia é uma espécie de conhecimento geral, e a filosofia natural e a filosofia matemática são especialidades, especificações desse conhecimento mágico. Lembrando que para o pensamento pré-século XIX e XVIII, filosofia natural dizia respeito ao que a gente entende hoje como física e biologia, e química também. Tudo fica meio misturado. Por exemplo, Newton ele não fala sobre física. O Newton ainda é um filósofo natural, porque ele procura entender o funcionamento da natureza e o movimento dos corpos, sejam os corpos celestes ou os corpos aqui do nosso mundo, é o movimento da natureza. Além disso, também vai ter o papel da religião. A religião e a magia são 2 áreas que às vezes se bicam e às vezes não. Então, às vezes a religião
é algo que compreende a magia e às vezes a religião é algo que é separado da magia. A gente pode pensar inclusive que a religião tem uma função mais social, coletiva, é como se fosse uma magia institucionalizada, enquanto a prática mágica é mais individualizada. O mago, ele faz a magia para si e para os seus, né? Pensando num interesse mais individual, enquanto um sacerdote, ele pratica a magia para a comunidade, para a sociedade na qual ele está incluído. Mas mesmo essa diferença ainda é meio complicada, porque sempre vão existir alguns casos complicados de se analisar. O que eu acho importante aqui é que para o Agripa a magia é esse conhecimentozão que vai abarcar todas as formas de conhecimento, e aí o mago ele precisa se dedicar a cada uma dessas formas para aprofundar os seus conhecimentos mágicos. E só fazendo um adendo aqui, a goetia e a teurgia são partes de magia positiva e negativa, né? A goetia é associada com uma magia maléfica, negativa, e a teurgia seria uma magia mais positiva, mais benéfica. Mas essas divisões também são meio complicadas. Então, com as definições do Cornélio Agripa, a gente já começa a perceber alguns elementos em comum que embasaram a nossa compreensão atual do que seja magia. O que a gente quer dizer quando a gente utiliza a palavra magia no nosso cotidiano? A magia é uma prática que está associada a uma forma de conhecimento que pode ser especial, é um conhecimento que não é dado para todo mundo, não é um conhecimento evidente que você aprende só vivendo, é um conhecimento a que você tem que se aplicar, e o objetivo desse conhecimento é influenciar na natureza, através da imitação ou da intervenção. Então, a magia ela serve para o interesse do ser humano, o interesse da comunidade humana dentro da natureza, dentro da esfera do nosso mundo terreno. Isso é uma forma da gente entender como que a magia continua sendo aplicada até hoje, e ela não continua sendo aplicada e praticada hoje porque tem muita gente ignorante, justamente por ela não se opor à ciência, e também ajuda a gente a entender qual é o método de pensamento, qual é o método da magia que se diferencia do método científico. Porque se a magia não é um vale-tudo, quais são os seus critérios? Quais são os critérios que os praticantes de magia utilizam para verificar, para comprovar o funcionamento dos encantamentos, das poções, das previsões do futuro? Esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente vai chegar no cerne do que é o pensamento mágico, do que é o funcionamento desse pensamento. E para a gente chegar nesse cerne, eu trouxe aqui um trechinho do livro História da Bruxaria, que vai falar um pouco sobre bruxaria, feitiçaria e magia num geral, que são termos diferentes entre si, mas que têm alguns pontos de contato. E o livro tem o seguinte trecho: tal como acontece com todas as formas de magia, a feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmo é um todo e de que, portanto, existem ligações ocultas entre todos os fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio do seu conhecimento e poder, controlar ou pelo menos influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que deseja. Olha só como aqui aparece de novo a palavra influência. Ela é uma palavra-chave para o pensamento mágico, porque a prática da magia está diretamente relacionada a essa influência no mundo, a essa influência no ser humano, nas coisas da natureza. A magia ela não é algo que existe por si só, ela é algo que o ser humano descobre através do estudo, através da meditação, através da investigação, para utilizar a seu favor. E aí ela vai ter uma relação muito grande com o divino, porque aquele que se aplica ao estudo da magia, de alguma forma está se aproximando do divino, da compreensão do divino. Mas aqui a gente tem um outro elemento que é ainda mais importante, que é a noção de um cosmo que é um todo, e é um todo interrelacionado. E aí o praticante de magia que entende essas relações que são ocultas, essas relações acontecem atrás do mundo do visível, né, do tangível, e aquele que descobre essas relações consegue interferir nessas relações. Novamente tem de novo a questão da intervenção humana, mas é uma intervenção muito calcada nessa compreensão de que tudo está contido em tudo. Então, quando você entra para um lado, inevitavelmente você vai chegar do outro.
Não importa a sua porta de entrada. O que importa é você chegar nesse bastidor da realidade, nesse lugar onde as ligações são feitas. E aí a gente encontra o elemento chave da magia, que é a correspondência. A correspondência é o funcionamento básico de toda forma de magia. Uma coisa corresponde à outra. E o nosso trabalho, o nosso trabalho enquanto praticante de magia, é entender essas relações. O elemento mais importante das correspondências é a linguagem, mais especificamente as línguas humanas, tanto no seu componente oral, sonoro, quanto no seu componente escrito. E aí a gente tem um ponto que é muito importante, porque dentro de um determinado pensamento que a gente tem moderno, a gente tenta colocar a magia nesse terreno do vale tudo, daquilo que não respeita o método científico. Mas o nosso método científico, nossa forma de pensar, também é muito calcada na correspondência. Por exemplo, o que é uma equação matemática? O que é 2 mais 2 igual a 4? Esse sinal de igual não é uma correspondência? Existe uma correspondência entre uma relação de um lado com um resultado do outro. Da mesma forma que 2 mais 2 igual a 4, 4 é igual a 2 mais 2. E aí a gente tem as operações. Se eu jogo um 2 para um lado, eu vou trocar o seu sinal. 4 menos 2 é igual ao 2. Esse tipo de correspondência é fundamental para o funcionamento da matemática. E a matemática é fundamental para o funcionamento do nosso método científico. A magia vai funcionar de forma muito semelhante. A diferença da magia é que as correspondências nem sempre são diretas. Muitas vezes elas são analógicas. Existem propriedades de um lado que vão corresponder às propriedades do outro lado. E aí, de novo, a tarefa do praticante é identificar essas correspondências e manuseá-las para o seu próprio interesse ou para o interesse da sua comunidade. É por isso que a magia, da maneira como a gente entende no nosso mundo até hoje, ela está baseada em 2 operações de linguagem, a metáfora e a metonímia. A metáfora é basicamente a operação de igual. 2 mais 2 é igual a 4, uma coisa é outra. Quando eu digo seus olhos são estrelas, eu estou produzindo uma metáfora porque eu estou correspondendo alguma qualidade, alguma propriedade dos olhos da pessoa a outra qualidade das estrelas. Geralmente, nesse caso, é o brilho. Os seus olhos brilham como as estrelas brilham. Eu faço uma operação de igualdade. A magia vai fazer isso quando ela vai propor uma relação entre o dia e o horário do seu nascimento e a configuração do céu. Existe algum elemento ali que vai corresponder esse dia, essa data, esse tempo, com essa configuração espacial. Se a gente conseguir decifrar essa configuração espacial, a gente vai conseguir descobrir elementos sobre o seu futuro, sobre o que o universo, o que a força divina reservou para você por conta desse seu nascimento. Existe uma metáfora ali. A metáfora é a relação entre esse momento e esse espaço. E aí a gente tem quase toda a astrologia baseada nisso, mas não só. Quando, por exemplo, eu relaciono as linhas da sua mão à sua personalidade ou novamente ao seu futuro, eu estou estabelecendo uma correspondência mágica, uma correlação metafórica entre essa disposição gráfica, se a gente quiser colocar, e um evento futuro. Existe algum elemento em comum ali que é indireto, não é direto, que vai fornecer uma informação, fornecer um conhecimento sobre esse outro elemento. É quase como uma equação com x. O x é o futuro, é aquilo que eu quero descobrir e eu preciso resolver essa equação para descobrir o x. Esse é um pensamento analógico. O pensamento analógico é justamente esse pensamento que faz correlações, correspondências. Ele é diferente do pensamento dedutivo ou do pensamento indutivo. O nosso pensamento matemático é dedutivo. Ele vai derivando relações a partir de outras relações previamente estabelecidas. A outra operação linguística que é muito própria da magia é a metonímia. E aí, se você lembra dos seus anos de escola, metonímia é uma relação entre alguma parte e o todo. Geralmente é um pouco mais complexo do que isso.
é alguma coisa que tem um trecho, algo que é parcelar, parcial, mas que vai comunicar com aquele referente integral. O exemplo mais comum de metonímia que a gente utiliza o tempo todo é marca-produto. Quando eu utilizo uma marca para me referir a um produto, eu estou numa relação metonímica, porque eu utilizo aquele elemento parcelar, que é o produto, fazendo referência ao todo. Quando eu chamo uma lâmina de barbear de Gillette, eu estou utilizando esse elemento pequeno, que é a lâmina de barbear, fazendo referência ao todo, que é a Gillette. É uma marca que tem lâminas de barbear. Da mesma forma, a gente tem autor e obra. Quando eu digo eu nunca li Machado de Assis, eu estou fazendo referência à obra do Machado de Assis. Obviamente não é a pessoa Machado de Assis. As relações metonímicas estão relacionadas nesse ponto em algumas práticas mágicas que são as do feitiço. Quando você tem, por exemplo, os cabelos de alguém, alguma parte do corpo de alguém, alguma parte da roupa de alguém, e você quer utilizar esse elemento para influenciar essa pessoa, você está numa relação metonímica. O cabelo, que é uma parte do corpo, está sendo utilizada para o corpo como um todo. E quase tudo aquilo que a gente chama de voodoo, né, de uma forma muito pejorativa até, está relacionado a isso, né? A boneca de voodoo é uma parte que vai fazer referência ao todo. Para a boneca funcionar, você precisa ter algum elemento daquele todo. Um fio de cabelo, algum trecho, né? Sangue. O sangue muitas vezes é utilizado para estabelecer essa relação metonímica. E aí a gente tem uma informação muito interessante, porque a nossa palavra fetiche, utilizada para contextos eróticos mesmo, tem a raiz em feitiço, porque o modo de funcionamento é o mesmo. O fetiche, por exemplo, um comum, fetiche por pé não diz especificamente sobre a parte do corpo, mas estabelece uma relação entre a parte e o todo. Você, através daquela parte, se interessa pelo todo daquela pessoa. A gente pode pensar também que a leitura de mão tem um quê de metonímico, porque você está lendo uma parte do corpo daquela pessoa para entender o todo, para entender qual é o destino daquela pessoa como um todo. E isso é importante porque metáfora e metonímia nem sempre são diferentes, são muito delimitadas uma da outra. Muitas vezes a metáfora e a metonímia se confundem ali no meio, tem alguns pontos de aproximação. Mas essas são as operações básicas da magia, que são as operações básicas da nossa linguagem, porque a magia vai ser extremamente influenciada pela nossa linguagem. Não é à toa que você tem palavras mágicas, você tem obras de ficção que vão falar sobre magia relacionada aos nomes verdadeiros, língua verdadeira e coisas do tipo. Porque a língua e a nossa linguagem é muitas vezes a matéria-prima, né? O modo de funcionamento da língua é a nossa fonte para o modo de funcionamento da magia. E aí a gente tem explicações linguísticas, psicolinguísticas, que eu não tenho como entrar aqui. Mas com isso, a gente consegue ter um elemento base para a compreensão de magia. O cerne da magia é a correspondência, e as duas operações principais da magia são a metáfora e a metonímia. É claro que existem sistemas muito mais complexos a partir daí. A gente não tem como reduzir a história da magia no mundo, em diversas sociedades, em diversas culturas, a coisas tão simples. Mas quando a gente vai reduzindo e tentando encontrar aquele mecanismo básico, aquela chavezinha básica, geralmente a gente chega nessas operações que são desdobramentos desse princípio basilar, que é a correspondência. Para a gente terminar essa parte sobre o que significa magia, qual é a nossa compreensão de magia, para ir pensar como a gente pode criar nossos sistemas de magia para as nossas histórias, é importante a gente entender como a magia funciona no nosso mundo. A gente nunca pode perder de vista que a magia é algo praticado, é algo culturalmente enraizado em todas as nossas sociedades. Não existe uma sociedade que expurgou o pensamento mágico completamente. A gente negocia com esse pensamento de diferentes maneiras, de formas mais mediadas. Mas é impossível a gente dizer que existe uma sociedade que não acredita em nenhum tipo de magia, em nenhum tipo de compreensão mágica tal como essa que a gente veio falando aqui. E aí vem a pergunta, para que a magia é usada no nosso mundo? Como que ela é usada? Por que ela é usada? A gente pensou antes na influência,
A magia é utilizada para influenciar o curso dos acontecimentos, mas como essa influência vai se codificar? E eu, nesse ponto, não pesquisei, não sei nem se tem pesquisas, muito provavelmente tem, mas eu estabeleci aqui, para fins de pensar em criar sistemas de magia, 3 usos básicos da magia no nosso mundo. O primeiro é o preditivo, o segundo é o medicinal e o terceiro é o agressivo. O fim preditivo é o da previsão do futuro. A magia é utilizada largamente para a gente saber o que vai acontecer, já que a gente não consegue prever efetivamente o futuro, né? Ou pelo menos a nossa previsão do futuro é muito incerta. Mesmo hoje em dia, quando nós temos vários aparelhos e métodos de previsão que são muito úteis, por exemplo, a previsão do tempo é muito precisa, algumas previsões políticas, ideológicas, econômicas, elas têm um grau de precisão muito grande, o futuro ainda é uma grande incerteza, é talvez a maior incerteza da humanidade. E para isso a magia é utilizada. A astrologia, o tarô, a quiromancia, a geomancia, leitura de búzios, vários tipos de práticas mágicas envolvem entender o futuro, entender os sinais do futuro, ler esses sinais do futuro e conseguir se preparar no presente. Eu diria, inclusive, que toda a prática preditiva da magia diz mais sobre o presente do que o futuro efetivamente, já que você não tem como chegar no futuro imediatamente, então você vai se preparando. Você vai, de alguma forma, tentando evitar o problema ou amenizar o problema e potencializar, impulsionar o benefício, o ganho. O segundo uso, que é o medicinal, é aquele uso que inclusive está muito perto da própria medicina científica, né? Dá para dizer que existia um ancestral comum entre a nossa medicina científica e a medicina mágica. Muito da medicina científica bebe de algumas práticas mágicas, práticas terapêuticas e assim por diante. Mas a função da prática mágica medicinal é curar o corpo, curar doenças, que podem ser doenças físicas, uma ferida, um mal-estar, uma coisa assim, ou feridas espirituais, uma obsessão, uma possessão. Uma possessão é uma doença espiritual. Um olho gordo, uma inveja, uma maldição, tudo isso seria dentro dessa esfera da prática medicinal da magia. E aí dá pra gente extrapolar, por exemplo, para as magias de proteção, porque a magia de proteção nada mais é do que uma prática medicinal de prevenção. Você vai se proteger, você vai desenvolver um amuleto, vai desenvolver algum tipo de ritual para se prevenir de um possível mal. Assim como a gente toma vacina, assim como a gente toma remédio, a gente toma uma série de medicamentos ou tomamos alguns cuidados de higiene para prevenir doenças, para prevenir infecções, a gente pode fazer isso no âmbito mágico, um amuleto, um ritual. Então a gente tem essa prática medicinal da magia, que envolve inclusive um problema muito grande durante a nossa história enquanto humanidade, que é não saber o funcionamento do nosso corpo, né? A gente teve muitos problemas para ir aprendendo o funcionamento do corpo e o funcionamento da natureza e a interação entre esses dois. Em épocas, por exemplo, de doenças sem cura, de doenças que surgiam do nada, que não tinham uma explicação, era fácil você imaginar a preocupação dessas pessoas com desenvolver métodos que fossem para curar ou para prevenir. Então existe muito terreno em comum aí. E por último, que eu acho que é a mais complicada de se pensar, é a intenção agressiva da magia. Geralmente essa intenção agressiva se volta para a prática do mal contra uma outra pessoa, contra uma outra comunidade. A praga, a doença, o olho grande, a inveja, são práticas mágicas feitas para prejudicar alguém, para prejudicar uma certa comunidade, uma certa sociedade. E elas são utilizadas muitas vezes num sentido bastante ambíguo. Em muitas sociedades, essa prática agressiva da magia é vista com muito maus olhos, né? Ela não é uma coisa aceita. Geralmente as sociedades reservam essa prática agressiva ou para situações extremas, uma situação de batalha, de guerra, e aí você tem que mobilizar todo tipo de agressão possível contra o seu inimigo, e aí a praga, a doença seria algo muito bem-vindo nessa situação de conflito, ou é algo bastante interditado. Algumas pessoas têm esse poder e geralmente elas são afastadas da sociedade, elas são recorridas
em situações extremas. Mas eu, particularmente, não me lembro de nenhuma cultura ou sociedade que simplesmente abraça a magia agressiva como algo parte do dia a dia. É sempre algo meio tabu. Mas aí a gente, com a prática da magia agressiva, a gente inclui, por exemplo, a poção do amor. A poção do amor, a princípio, não é agressiva, né? Você não faz mal para alguém, mas você está retirando a vontade própria daquela pessoa. Você está agredindo um traço de constituição daquela pessoa, que é o livre-arbítrio. Quando você retira o livre-arbítrio, você faz com que essa pessoa se apaixone por você ou por quem você quiser. E eu também não conheço nenhuma história em que a poção do amor tenha um final feliz, né? Geralmente as poções do amor também têm uma parte de tabu, algo que não é bem visto dentro das sociedades. Então dá para pensar que a poção do amor é uma prática mágica agressiva. Com tudo isso em mãos, então, né, com todo esse arcabouço teórico, metodológico e de compreensão mesmo cultural, a gente já pode partir para os sistemas de magia da ficção. Como a magia é utilizada na ficção, como ela foi utilizada e como você pode aprender isso para aplicar nos seus mundos. Porque é importante pensar, por mais que o seu mundo seja completamente louco, por mais que ele tenha regras absolutamente inventivas, originais, elas ainda vão ter um pé no nosso mundo. É impossível a gente descolar totalmente, porque um descolamento total tornaria essa obra incompreensível. Essa obra precisa ser compreendida pelos seus leitores, pelos seus espectadores. Então você precisa criar essas correspondências entre o que é a magia do seu mundo e como nós entendemos a magia no nosso. Então, a partir desse conhecimento do funcionamento da magia no nosso mundo, a gente já tem uma condição melhor, um preparo melhor para criar sistemas de magia. E isso vai ter que ficar para o próximo vídeo, porque nesse eu já falei demais. Mas eu espero que vocês comentem, falem o que vocês acharam, se vocês já conheciam sobre isso, o que vocês querem ver mais especificamente sobre esse assunto. Eu quero saber a opinião de vocês, porque a minha intenção aqui foi dar um aporte mais amplo do que aquele conjunto de regrinhas de manual de sistema de magia X, sistema de magia Y, e aí você faz essas regrinhas ou não faz e pronto. Porque eu acho que esse tipo de receita de bolo não funciona quando a gente está pensando em coisas tão grandes e tão difíceis de manusear quanto magia, mesmo que seja no espaço restrito de uma obra. Então eu agradeço pela atenção de quem ficou até aqui e eu espero que vocês voltem para a parte 2, que aí a gente vai continuar com essa série. Até a próxima e tchau, tchau!